Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para falar sobre algo que já foi, que é o assunto do primeiro vídeo que eu fiz nesse canal, que tem a ver com visão real e visão condicionada. Eu resolvi abordar alguns temas novamente, porque aquele primeiro vídeo muita gente não entendeu. Foi em algumas redes sociais que foi compartilhado. As pessoas não entenderam nada do que eu vou falar ali, embora não sei. Aparentemente estava bem simples. Muito bem, então a questão que eu tenho abordado naquela ocasião é a seguinte: qual é a diferença entre o mundo real, né, e o mundo segundo a mídia? Quem nos manipula é a mídia. Era sobre a mídia que estava me referindo naquela vez, né, e agora novamente. Né? Para que a gente possa realmente entender a dimensão dessa manipulação que a mídia faz e o modo como prejudica a nossa própria compreensão do mundo real, né, é importante que a gente entenda que método a gente usa para compreender o mundo. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Você sabe com certeza o que é uma fofoca, né? E como que isso é ruim, né? Já deve ter sido alvo de fofoca, talvez. Eu mesmo já fui. É ruim pra caramba, né? Onde eu trabalho, por exemplo, tem uma senhora lá que ela é a CNN do lugar, né? E assim como a CNN é só fake news, né? E mesmo que muita gente saiba dessa sua característica de procurar saber coisas que não convêm e relatar de forma diferente do que ocorreu, né? Mesmo assim, as pessoas procuram informação com ela e, pior, ainda acreditam, conhece a pessoa, sabe que não é confiar, mas eu assim as pessoas acreditam. Vou dar um exemplo. Certa vez uma outra senhora, né, ela namorava um rapaz lá, uma mulher na época, namorava um outro rapaz lá. E ele foi numa sessão lá, tinha uma outra mulher, né, a conversar sobre alguns assuntos relacionados ao trabalho. Isso aí foi provado depois, tal. Mas essa mulher que é a CNN lá das fake news, passou em frente, né, viu os dois conversando, estavam até uma certa distância. Inclusive, a mulher com quem ele estava conversando era uma senhora de idade já. Né? Mas aí foi contar para a moça, para a mulher lá, namorada do rapaz. Ah, eu vi tal, conversão lá, inventou um mundo em cima daquilo. Essa mulher ouviu a história e ela conhece a pessoa, sabe que ela mente, sabe de tudo, né, relacionado àquela pessoa, mas mesmo assim acreditou. E foi lá, brigou com o cara, ficou sem conversar com aquela outra senhora por um tempão. Aí depois as coisas foram esclarecidas tal, e não convém necessário entrar em detalhes. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo de coisa é comum. Né? Tem sempre aquela pessoa que espalha boatos, né? Notícias falsas, muitas vezes. Né? E mesmo assim as pessoas acreditam no que essa pessoa diz. Né? Há exceções, evidentemente, né? Tem gente que realmente não se deixa levar por esse tipo de coisa. Mas a maior parte das pessoas, de um modo geral, elas se deixam levar. Ainda repassa depois o que ouviu. É como se fosse verdade. Né? Nem sempre isso é feito de forma consciente. Né? Mas as pessoas, de um modo geral, elas dão muito mais valor para aquilo que as pessoas dizem do que mesmo para aquilo que elas veem. Né? Você já deve ter reparado nisso. Quando a gente assiste uma novela, por exemplo, as novelas normalmente elas mostram um mundo que ele não é exatamente correspondente à realidade. Né? Uma coisa é o mundo real. Uma coisa é o mundo como ele deveria ser, conforme a mentalidade daqueles que controlam a mídia. Eles querem moldar o mundo real. Para que isso ocorra, eles mostram um outro mundo
como se fosse o mundo real. Né? O mundo como deveria ser dentro da mentalidade deles. É isso que as novelas fazem, por exemplo. Né? Você vê lá, por exemplo, que o mocinho, o indivíduo que deveria ser o herói da história, ele raramente é honesto, confiável, né? Dificilmente tem bom caráter. Né? Mas existem pessoas boas no mundo real. Existem pessoas que têm caráter no mundo real. Existem pessoas que buscam o bem, que acreditam no bem no mundo real. Mas no mundo fictício da novela, dificilmente tem pessoas assim. Né? Quem é mais antigo deve lembrar, por exemplo, há 30 anos atrás, a quantidade de pessoas honestas era muito maior do que hoje. Não é isso? Naquela época, por exemplo, a influência da mídia, principalmente por causa de novela e coisas do tipo, não era tão grande quanto é hoje. Ou melhor, a influência da mídia não havia mudado a mentalidade das pessoas ainda. Né? Isso é gradativo, vem sendo feito com o tempo até chegar no que vemos hoje. Ou seja, o mundo hoje está cada vez mais parecido com o mundo fictício apresentado nas novelas. E esse é o resultado desse trabalho de manipulação feito ao longo dos anos. Né? E por que eles conseguem isso? Justamente porque, de um modo geral, as pessoas, né, acreditam muito mais naquilo que dizem para elas do que naquilo que veem. Né? Por exemplo, eles falam que a população brasileira é 50%, 51% da população é negra. E menos de 50% é branco. Não é isso que dizem? E todo mundo acredita. Né? Mas se você sai na rua e vai contar quem é negro, quem é branco e quem é pardo, eu sou pardo. A mídia não conta o pardo, não existe pardo. Você não vê a mídia falando sobre quantos pardos existem no Brasil. Fala só negro e branco. Como se fosse uma nação bicolor. Mas, na verdade, os tons diferentes de cor de pele no Brasil é absurdamente grande. Né? Negro mesmo é aquela pessoa escura, tipo africano. Se você sai na rua para contar quantos negros você vê, você vai ver claramente que não é 50%, não é nem 10%. Não é? Você vai ver que a porcentagem de gente branca é maior, mas também não é tão grande assim. A esmagadora maioria da população é formada por gente mestiça, gente parda, como eu, por exemplo. É possível, e existe uma grande possibilidade de que você que seja me vendo também seja pardo. Né? Mas a mídia fala que é 51% de negro, né? E 49% de branco. Não tem tanto branco assim, nem tanto negro assim. Se você sai na rua para contar, você vai ver essa verdade. Se você for no sul, a porcentagem de branco vai ser ainda maior. Se você for para o centro-oeste, a quantidade de pardo maior ainda, porque lá o povo é mestiço com índio. Na verdade, a população brasileira, em sua maioria, é mestiço com índio. E não com negro, como dizem. Tem muita gente que tem sangue negro, não estou dizendo que isso é errado, evidentemente, mas estou aqui questionando a estatística apresentada. Porque o objetivo da mídia é promover o racismo, não combater o racismo. Não é isso? Então, quando você ignora, né, a questão da miscigenação do povo, da variedade enorme de cores da pele que a população brasileira tem, né, quando você ignora completamente isso, fica mais fácil promover o racismo depois. Né? Como eu vi num canal no YouTube outro dia, né, o sangue brasileiro, do cidadão brasileiro, é o tratado de paz da humanidade. Porque o nosso sangue, pela grande quantidade de miscigenação que tem, grande mistura de raças que tem, né, prova para o mundo que os povos podem se entender. Mesmo que sejam de cor diferente, de raça diferente, de etnia diferente. Porque aqui é todo mundo misturado. Né? Mas querem dizer que é só branco e só negro. Como se essa mistura não existisse. Mas essa mistura é a nossa principal característica. Ou seja, a mídia está mentindo? Sim, está mentindo. E é aquilo que eu acabei de dizer. O povo acredita na mídia. É só sair na rua e olhar e ver que é mentira. É fácil perceber isso. Mas o povo, de um modo geral, prefere acreditar naquilo que dizem do que naquilo que veem. Entendeu?
Você obviamente sabe o que é fake news, né? Essa é uma expressão cunhada pelo Donald Trump, pelo fato de ser muito alvo disso, né? Assim como o Bolsonaro é aqui no Brasil, né? E chegaram até a dizer, né, que a Rede Globo detém a patente da mente do povo brasileiro, né? E de certo modo tem sentido, né? Hoje em dia, felizmente, o povo tem buscado mais esclarecimento e muita gente tem percebido isso e muita gente tem lutado contra isso, né? Graças a Deus, né? Mas essa influência, esse controle que a mídia tem sobre o povo ainda é grande, ainda é muito grande. Controle de massa, né? Então, existem duas formas que a mídia usa para manipular o povo. Uma delas é essa, que é a tendência que o povo tem de acreditar naquilo que dizem e não naquilo que ele mesmo vê, né? Essa é uma forma. A outra forma é que o povo, de um modo geral, ele reflete de forma diferente, quando é individualmente ou quando é coletivamente. Um exemplo que eu coloquei naquele outro vídeo, que eu acho que ninguém entendeu, ele ilustra bem essa questão. Por exemplo, você tem uma sala com muitas pessoas, várias pessoas, né? Aí começa a pegar canto num canto ali, começa a pegar fogo num canto ali, né? Você está lá, você vê. Só você viu em primeiro lugar, né? Aí você chega para uma pessoa e fala assim, ó, tá pegando fogo ali na sala, ali no canto da sala. Ninguém viu, só eu vi, tô te falando. O que a gente vai fazer? A gente vai ser devagar, né? Para não causar o tumulto. O que essa pessoa vai fazer? Vai fazer aquilo que você está dizendo. Realmente, vamos sair devagar. Tal. Suponhamos que a abordagem seja diferente. Você está na sala, cheia de gente, né? Vai se pegar fogo num canto, é apenas você ver, aí você berra. Tá pegando fogo, olha aqui, tá pegando fogo. A tendência é o povo se desesperar, né? É estouro de boiada, vai querer sair todo mundo de uma vez. Mesmo que você resolva gritar, não, vamos com calma, vamos devagar. O povo não vai agir assim, o povo vai querer sair correndo. Entendeu? Ou seja, o povo age de uma forma quando é sozinho e outra forma quando é em bando, né? A mídia, ela manipula o bando. Não manipula o indivíduo, mas o bando, né? Através de moda, através de usos e costumes, né? Através de gírias, né? Através de conceitos que a sociedade incorpora. Não é isso? Aí você está fazendo porque todo mundo está fazendo. Você está usando tal forma de falar, tal gíria, porque está todo mundo usando. Está todo mundo falando que casamento gay é bom, então você vai concordar porque está todo mundo falando. Né? Ou seja, os formadores de opinião dão a ideia e o povo compra. Aí todo mundo resolve fazer porque está todo mundo fazendo. Pensamento de bando. Então o camarada não para refletir sobre aquilo de forma individualizada, dentro da realidade dele, por exemplo. Né? Ele vai refletir a partir daquilo que todo mundo está fazendo. Todo mundo está falando. Né? Não quer ficar fora, não quer ficar excluído da moda, né? Do seu grupinho. Não quer se sentir excluído dos grupos, das conversas. Né? Aí acaba fazendo papel de idiota, na verdade. Né? Então, é isso que a Globo faz. Que a mídia, de um modo geral, a mídia aberta, a grande mídia, não é apenas canal aberto, não. Né? TV por assinatura também é. Isso tudo que a gente vê, a mídia aberta fazendo, os canais por assinatura também fazem. Séries americanas, por exemplo, todas elas, né, detêm esse mesmo discurso ideológico que a gente vê na mídia brasileira, nas novelas brasileiras. É apresentado talvez de uma forma um pouco diferente, mas o discurso ideológico é o mesmo. Né? Marxista, esquerdista, né? Repleto da chamada teoria crítica, né, de Max Horkheimer, né, que visa destruir a civilização ocidental, destruir a família e coisas do tipo. Isso está em todo lugar hoje em dia. Né? Às vezes as pessoas falam em Facebook, porque o brasileiro é isso, porque o brasileiro é aquilo, porque o brasileiro é burro, porque o povo fala isso e aquilo e acaba acreditando e fazendo não sei o quê, né? Como se fora do Brasil fosse diferente. Né? Como está a Europa hoje, por exemplo.
a questão do socialismo, marxismo, da imigração, da destruição da cultura europeia, por exemplo, né, da ideologia de gênero, que é muito mais forte lá do que aqui, inclusive. Existe muito mais resistência aqui contra alguns conceitos, né, da esquerda do que na Europa, por exemplo. Entendeu? Então, em relação a essa questão de rejeitar a esquerda, por exemplo, em relação a vários países do mundo, nós brasileiros estamos tendo uma resistência maior. Estamos tendo uma capacidade maior de reação em relação a isso, inclusive. Né? Então não é assim criticar o brasileiro sobre tudo, mas há pontos elogiáveis em nosso povo também. Né? Mas a manipulação ela continua. Como eu falei agora de pouco, ela não é assim, de uma hora para outra, ela é gradativa. É com o tempo, passo a passo. Hoje, por exemplo, nós estamos reagindo contra. Mas daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como vai ser? A manipulação vai continuar, não vai parar. Né? A menos que ocorra, vamos ter eleições esse ano, né? Apenas que o próximo governante consiga fazer uma reestruturação cultural no país, né? Com a ajuda do povo, evidentemente o povo tem que querer isso também. Né? Talvez seja possível barrar, né? Acabar com a doutrinação nas escolas, por exemplo, que não é só a mídia, né? Todo o sistema é aparelhado, seja a mídia, seja as escolas, as universidades, né? Tudo aquilo que produz cultura, né? Os artistas, teatro, tudo aquilo que produz cultura é hoje contaminado. Né? Porque a cultura do povo define o que o povo é. Se a cultura está sendo contaminada, o que o povo vai ser? Né? Então, hoje a cultura brasileira, que é fundamentada na ética cristã principalmente, nos dá meios para resistir a isso. Mas como o cristianismo é o mais atacado de tudo, né? O ataque é forte na questão cristã, na ética cristã, na moralidade cristã principalmente. Né? Esse é o principal alvo. Destruindo isso, destrui tudo, destrói tudo. Vai sobrar o quê? Vai sobrar referência em relação a quê? Qual vai ser a definição de certo e errado, de bem e mal? Né? Dentro da teoria crítica, por exemplo, tudo aquilo que nós entendemos do certo e errado, através do relativismo, que é um dos instrumentos da teoria crítica, tudo que a gente entende de certo e errado deve ser substituído, destruído em primeiro lugar, depois substituído. Né? A questão da puridade, por exemplo, da marginalidade. Né? Então vemos que existe um longo desafio para nós. Desafio importante para nós hoje, extremamente importante para nossos filhos. Nós estamos construindo o futuro deles hoje, agora, neste exato momento. Não apenas o futuro deles, mas o nosso próprio futuro, porque como a manipulação continua, como a reação esquerdista, o esforço esquerdista, ele é forte, ele é grande, ele é insistente. Dizem que água tanto bate até que fura, né? A gente não pode deixar que a esquerda consiga o mesmo efeito que a água consegue. Né? A água destrói qualquer tipo de rocha. Só deixar a água cair e com o tempo, décadas, séculos, milênios, né? A erosão consome tudo. Se a gente não reagir, né? A esquerda vai provocar essa erosão. E vai acabar com tudo. Vai destruir tudo. Né? E a esquerda, a história diz, né? O que eles fazem? O que eles mais fazem? O que eles mais gostam de fazer? Eles matam pessoas. Né? E a esquerda diz para isso, para matar. Então eles defendem o aborto porque mata. Defendem o marginal por quê? Porque o marginal mata. Não é assim? E quando eles estão no poder, o que eles fazem? Eles matam também. Matam milhões, centenas de milhões. Nada na história da humanidade matou mais do que o socialismo. Seja doença, seja praga. Acho que só o dilúvio ganha do socialismo, em termos de matança.
Como a gente não sabe qual era a população da humanidade antes do dilúvio, de repente até o dilúvio perde o socialismo. Então o que eles fazem é matar pessoas. E se a gente não barrar o avanço deles, a destruição cultural que eles estão fazendo, eles vão matar pessoas aqui no Brasil também. Né? Então, a principal coisa que devemos fazer neste momento é que método nós usamos para compreender a realidade. Né? Que método eu uso hoje para permanecer firme, focado naquilo que é realmente real, naquilo que eu estou vendo, na matéria que eu posso tocar. Não naquilo que a mídia está dizendo que é. Nas fantasias, na ficção que a mídia apresenta como sendo um novo mundo, um novo homem, uma nova realidade. Né? Um mundo como deveria ser. Em substituição ao mundo como ele é. Um mundo construído por marginais, não é isso? Afinal de contas, os marginais são as vítimas. Nós somos os culpados. Eu sou culpado. Você é culpado. O marginal, não. O assassino, o bandido, o estuprador. Não, eles não têm culpa. Eles são vítimas. Se nós somos os criminosos, então quem vai construir a nova sociedade? Vai ser eles. Que mundo vai ser esse? Né? Então, nesse momento está em nossas mãos garantir que essa realidade futura, né, não seja de acordo com o que os esquerdistas querem. Porque vamos lamentar muito se isso acontecer. E o momento é hoje, o momento é agora de evitar que isso ocorra. Né? Então, Deus lutar pela nossa cultura, lutar pelas nossas crenças, sendo protestante ou católico, não importa se é cristão, né? Se você crê no certo e errado, no bem e mal, sabe que isso existe, que de fato existe. Não é isso? Afinal de contas, quem defende uma matança como sendo boa, você não pode considerar alguém assim como sendo uma pessoa de bem. Né? Lutamos então por nossas vidas. Lutando pela nossa cultura, lutando pela nossa crença, lutando por nossa família, estaremos lutando também por nossas vidas. Porque está tudo entrelaçado. Né? Então a mídia deve ser combatida. Não deve ser aceita. Né? Na minha casa, por exemplo, eu não assisto mais a Globo desde 98, se eu não me engano. Desde 1998, se eu não me engano, que eu não assisto mais nada da Globo. Né? São 20 anos já. Eu sugiro que você faça o mesmo. E se você gosta de assistir TV por assinatura, né, séries estrangeiras, sugiro que faça o mesmo, que tenha senso crítico. Porque a finalidade deles é a mesma das novelas. Apenas usa um método diferente para transmitir a mesma forma de pensamento. Né? A mesma forma de pensar é transmitida hoje em dia por toda a mídia. Seja mídia aberta, seja TV aberta ou por assinatura. Né? Nós vimos lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, né? A dificuldade que tem com a fake news lá. Né? Então somos bombardeados por todos os lados. Não é isso? Então se você tem fé, se apegar com Deus. Né? Orar, jejuar, confiar em Deus e fazer a sua parte. Corte o vínculo com o mal, para que o mal não te domine, para que o mal não te doutrine, para que não seja o mal a dizer para você o que é certo e o que é errado. Não é isso? Nós estamos aqui para lutar pelo bem, lutar pelo amor entre as pessoas, pela harmonia entre as pessoas. Né? Por exemplo, é o racismo, que é a mídia prega. Eles não lutam contra o racismo, eles promovem o racismo. Ou você acha que o sistema de cotas que criaram é para combater o racismo? Se o critério para entrar em uma universidade é a raça, isso é racismo. Não é isso? Se tudo aquilo que é feito leva em consideração critérios de raça, isso é racismo. Inventaram inclusive a etnomatemática, corrompendo até a matemática. Se para ensinar matemática agora tem que levar questões raciais como critério, isso é racismo.
Somos todos iguais perante Deus, não somos? Somos ou não somos? Existe ó, quem seja superior, quem seja inferior? Não, não tem. Existe quem seja mais capacitado ou menos capacitado? Também não tem. Seja negro, seja branco, né? Capacidade para ir a uma universidade é a mesma. Ah, mas é aqueles que têm dinheiro e conseguem fazer uma escola melhor. Não fez isso por ser branco, por ser negro, fez isso por ser rico. Porque tem branco rico, tem negro rico também. Tem negro pobre, tem branco pobre também. É uma coisa. Tem pardo pobre. E pardo, como eu, por exemplo, é a maior parte da população. E a maior parte dos que são pobres também. Não é isso? Então o nosso sangue é o tratado de paz na humanidade. Pelo nosso sangue, cidadão brasileiro, nós temos todas as raças. Eu discutir racismo no nosso contexto é absurdo. É ridículo. Né? Não tem sentido. Não, em outros países talvez pode até haver sentido, né? Mas o nosso contexto não é bem assim. Quando você supervaloriza a diferença entre as pessoas, você separa as pessoas. Quando você valoriza aquilo que as pessoas têm em comum, então você une as pessoas. Um exemplo é um time de futebol. Tem a torcida Palmeiras e Corinthians. A torcida do Palmeiras tem branco, tem negro, tem rico, tem pobre. A torcida do Palmeiras também. Um exemplo, né? Num jogo, no estádio. Então você vai ver que entre aqueles que estão vestindo a mesma camisa, o povo está unido no seu propósito, que é torcer pelo seu time. A única diferença que vai existir ali é entre um time e o outro time, e não é entre as pessoas dentro do mesmo time. De um modo geral é assim, eu estou sendo genérico, né? Há casos particulares. Mas de um modo geral, as pessoas têm uma tendência a defender o seu time. Mesmo que dentro do seu time as pessoas sejam diferentes. Ou seja, aquilo que os une é aquilo que é comum a todos. A harmonia entre o povo, ela ocorre através daquilo que é comum a todos. Não nas diferenças. As diferenças elas separam. Tanto que, nesse exemplo aí, por exemplo, o que é diferente? O time. Então, o corintiano está para cá, o palmeirense está para lá. Não se misturam. Ficam separados. Por quê? Porque são diferentes. Né? Bom, era isso que eu tinha a dizer. Espero ter sido mais claro dessa vez. E muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de se inscrever nesse canal, é um canal novo, né? É recente. Mas a sua inscrição é importante. Aí, toda vez que eu tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Né? Quando você inscreve, aparece um sininho à direita. Clica ali no sininho, porque é esse sininho que vai informar para você quando tiver vídeo novo. Não basta ser apenas inscrito, você tem que ativar o sininho. Né? E se você gostou do vídeo, né, e você quiser curtir o vídeo, por favor, então curta. Isso vai ajudar a divulgar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Isso dá relevância ao vídeo. Né? Então o YouTube faz com que esse vídeo seja mais visto por outras pessoas. Né? E se quiser compartilhar, né, me ajudar a divulgar ainda mais esse trabalho, desde já eu fico muito agradecido. Né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.